É uma alegria muito grande para a gente estar aqui com vocês. É uma alegria especial, na verdade, para a gente do Brasil. De Portugal, a gente se sente em casa, na verdade. Eu, particularmente, e minha família, nos sentimos em casa quando estamos aqui em Portugal. Falar da doutrina espírita, para a gente, é uma satisfação enorme, tanto quanto falarmos da nossa área técnica. O Espiritismo é uma filosofia que faz parte essencial da nossa existência. E ao longo da exposição, vocês vão entender o porquê. Então, o tema, mediunidade, caminho para ser feliz. Por que caminho para ser feliz? Porque a mediunidade, ela é uma situação onde muitas pessoas, quando a apresentam de forma mais ostensiva, elas ficam receosas de entendê-la, de educá-la e de desenvolvê-la, trazendo problemas de variada ordem, que podem fazer com que essas pessoas vivam a vida toda de forma, vamos dizer assim, desequilibrada, quando não a aceitam e não a compreendem. E muitas vezes as pessoas transitam, vamos dizer assim, de forma desordenada por várias especialidades médicas à procura da resposta aos seus sofrimentos, às suas problemáticas, porque não encontram, vamos dizer assim, as explicações que seriam necessárias e importantes para que elas pudessem viver a sua mediunidade de forma plena. Então, nós vamos ter duas situações, porque a mediunidade, segundo Allan Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, ele coloca como médium toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Mas esse termo ele vai reservar mais especificamente para aquelas pessoas que sentem isso de uma forma mais ostensiva. Então, em linhas gerais, todas as pessoas têm um certo grau de mediunidade, ainda que seja intuitiva, mas tem algum grau de mediunidade. Mas há aquelas que trazem de forma bastante ostensiva. E é basicamente desse grupo que a gente vai tentar tratar na noite de hoje. A experiência que a gente tem, a gente vai tentar trazer aqui para vocês, nessa troca que vai haver, a coisa mais prática. E sabemos que todos vocês são muito estudiosos. Todos vocês, com certeza, já têm um conhecimento da codificação kardeciana, da obra básica, das obras subsidiárias de André Luiz, etc. e tal. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui é um pouco da experiência pessoal que a gente tem no atendimento que a gente faz na nossa casa espírita às pessoas que semanalmente chegam com as suas demandas relacionadas à questão específica da mediunidade. Então, vamos lá. Qual é o tipo de situação que frequentemente nós encontramos na casa espírita? A mediunidade eclode. E, com a sua eclosão, vem uma série de dúvidas, de interrogações, de questionamentos. Quando essa mediunidade eclode, uma parcela dessas pessoas procura o atendimento médico. Por quê? Porque você ouvir vozes e ver vultos, para a psicopatologia, você tem uma alteração da dimensão mental senso-perceptiva. Então, isso é uma alucinação. E a alucinação é um dos elementos constitutivos dos diagnósticos das síndromes psicóticas, como, por exemplo, a esquizofrenia. Um dos elementos. Nas doenças, você necessita que outras características se apresentem no indivíduo. Uma dificuldade de socialização, um problema, uma diminuição do rendimento profissional, afetivo, familiar, junto com outras alterações da esfera do pensamento. Mas, quando a situação surge, algumas pessoas ou muitas pessoas têm como a primeira atitude procurar a assistência médica. E repare bem, atendemos uma senhora que chegou ao nosso consultório e quando ela sentou e começou a contar a história, nós sentimos uma presença ao lado dela.
E as perguntas que nós fizemos para ela confirmaram que se tratava de um caso típico de mediunidade mesmo. Sendo que ela já tinha passado por 2 facultativos que lhe tinham prescrito medicações antipsicóticas e que nada tinha resultado. E eu expliquei para ela que se tratava, na verdade, de mediunidade e dei uma explanação relativamente rápida, mas satisfatória. Ela ficou extremamente brava. Levantou-se, disse que nunca mais voltava lá. Repare, passaram-se, acredito, 2 anos. Após 2 anos, essa senhora volta. Como nós atendemos uma quantidade de pessoas muito grande, claro que eu não lembrava mais dela. Mas quando eu li na ficha, eu tinha colocado uma observação. Então eu disse, eita, é ela. Ela voltou. E eu disse, e aí, qual o problema? Ela começou a contar a mesma história. Eu disse, espera aí, a senhora não veio há 2 anos atrás me contando a mesma coisa? Eu passei por mais 3 médicos. Me passaram novas medicações, mas não teve jeito. E eu quero que o senhor resolva. Aí, mas não fale daquelas coisas não, viu? Eu disse, que coisa? Aquela coisa de mediunidade. Eu disse, mas eu vou falar de novo que o seu problema é esse. Se a senhora não for buscar o conhecimento para que a senhora possa... Não quero. Eu disse, então eu nada posso fazer para a senhora. Eu não vou passar mais medicação que não vai dar jeito. Ela foi embora brava de novo. 3 anos depois, ela volta. Mas quando ela voltou, eu reconheci. Eu já estava esperto já. Eu disse, lá vem ela de novo. E ela trouxe dessa vez um saco, que eu teria até uma fotografia. Pena que eu não estou aqui com o computador. Um saco era enorme. E nesse saco tinha as caixas vazias de todas as medicações que existem disponíveis para tratamento de transtorno psicótico. Ela pegou com raiva, colocou de cabeça para baixo o saco e despejou todas as caixas em cima da minha mesa. Eu nunca vi tanta caixa de medicação. Eu disse, a senhora usou tudo isso? Ela, usei. Sim, senhor. Melhorou alguma coisa? Nada. Continuo vendo as sombras, o vulto aparece, ri para mim, me fala coisa, manda eu dar recado para o povo. Eu não quero isso para a minha vida de forma alguma. Resolva a minha situação. Eu resolvi a sua situação. Aí começo a falar mais uma vez. E ela simplesmente diz que não quer nem saber disso. Então, veja que é uma situação delicada. Porque é uma situação de não aceitação de uma situação que provavelmente, pelo que a gente entende da literatura, ela pediu, foi preparado todo o seu esboço do perispírito, toda a sua articulação foi feita, perispiritualmente falando, e espiritualmente, para que ela viesse com a mediunidade, para que ela pudesse, percebendo essas dimensões da vida, ela evoluir, ela crescer, ela se redimir das suas dificuldades do passado. E, no entanto, quando o espírito chega, na hora do vamos ver, ele refuga. Repare bem, se a gente for ver o livro Os Mensageiros, que é o 2º livro da série André Luiz, eu acredito que todos vocês aqui conheçam, nessa obra, uma primeira parte é dedicada, os capítulos, aos médiuns que foram preparados e, quando chegaram aqui no plano material, deram para trás. Então, veja que é uma situação muito comum. Quando você percebe a sua situação, você se nega a trabalhar no campo mediúnico. Por quê? Porque dá um trabalho danado. Eu acredito que todos, pelo menos que são trabalhadores aqui da casa, sabem que é trabalhoso, é uma situação trabalhosa. No entanto, mais vale a sensação do dever cumprido do ponto de vista espiritual durante instantes, quando você percebe a presença, por exemplo, do seu mentor espiritual, lhe aprovando a sua atitude com esforço, com dedicação, mais vale aquele instante do que uma vida de, vamos dizer assim, superficialidades e etc. e tal. Mas a gente lida frequentemente com essa situação, a ponto de não ser incomum as pessoas chegarem lá na casa e dizerem assim, olha, eu vim aqui para você tirar aquela coisa de mim. Aí você espera para ele descrever o que é aquela coisa, já sabendo do que é aquela coisa. Né? Eu queria que você tirasse, que eu não aguento mais esse negócio. Eu estou dormindo e
me chamam, me acordam no meio da noite e manda dar recado para uma pessoa e manda eu fazer isso, e eu não quero isso para mim, não. E chegam ao ponto de oferecer até dinheiro. Eu pago quanto for possível. Você tirando isso, resolvendo esse problema, digo, meu filho, minha filha, quem lhe deu foi Deus. A suspensão da sua mediunidade, se um dia, porventura, ele achar que cabe, ele vai suspender, mas... E é essa a história que acontece em geral. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, acontece do indivíduo ele ser atendido nos hospitais e nas clínicas psiquiátricas. Nós temos um trabalhador na nossa casa espírita, que é de outra cidade, não tem uma frequência tão grande, mas sempre vai na nossa casa nos auxiliar, e que ele foi internado durante vários anos no manicômio. A história dele era o seguinte: ele dava passividade a entidades que eram muito agressivas. Não tinha nenhum conhecimento e não tinha nenhum controle da sua mediunidade, não sabia nem o que era mediunidade. Quando ele tinha crise, que a entidade se manifestava, ele quebrava tudo que tivesse pela frente. E as pessoas levavam-no ao hospital psiquiátrico. E numa dessas ele ficou internado durante muito tempo. As medicações não faziam efeito e ele foi submetido a várias sessões de eletroconvulsoterapia. Várias, e várias, e várias. E aí ele tinha alta, passava um tempo mais ou menos em casa, e depois, um belo dia, ele estava assim, olhando assim para o nada, e mudava o comportamento e começava de novo as crises, e a entidade falava e falava coisas, e levava para o hospital, e nisso ele foi sendo internado várias vezes, e em todas elas, sem exceção, submetido a 30, 40 sessões de ECT. Um dia, um médico jovem chega e assume a enfermaria do hospital. Olha para ele e manda a assistente social chamar a família. A família chega. Imagine que os filhos dele, todos são pastores protestantes. O médico chama, veja, para se tornar mais dramática a situação, né? Olhe, eu quero que você leve o seu pai embora daqui do hospital. Que o seu pai não tem problema médico. O problema do seu pai é um problema de ordem espiritual. Os filhos fizeram aquele alvoroço. Fizeram, espernearam e... O senhor está querendo o quê? Que eu leve meu pai para um centro de macumba? O médico não tinha religião. Se não me engano, era até ateu. Mas o médico viu que, do ponto de vista técnico, ele não preenchia os critérios para um diagnóstico psiquiátrico. Era alguma coisa que não era médica. Ele foi assim, muito direto nessa situação. E ficou a confusão instalada, mas não teve jeito, e ele disse: enquanto eu estiver coordenando aqui, o seu pai não entra mais aqui no hospital. Vocês têm que resolver de outro jeito. Veja como a espiritualidade age. Intui um profissional que não é nem espírita para mostrar o caminho correto a seguir. E aí o pessoal leva o cidadão para casa sem saber o que vai fazer com ele. Porque pensando, quando der a próxima crise, a gente vai fazer o quê? Que aí não pode mais levar para o hospital, que o médico disse que não vai aceitar. Pois bem, tinha um vizinho que frequentava uma casa espírita. Levaram-no para a casa espírita e lá identificaram a situação. Ele começou a trabalhar e a situação do hospital psiquiátrico ficou uma coisa do passado. Ele guardava uma carteirinha, ele guarda. Engraçado que algumas pessoas chegam, começam a pedir para contar a história, ele mostra lá a documentação e tudo. E fica uma situação delicada até para a gente que é da área médica, porque como é que pode o indivíduo ter internado, né, e tudo, e na verdade era outra situação. Então cabe a nós que fazemos parte da ciência médica termos um pouco mais de humildade e entender que nem tudo na verdade, pode ser catalogado como doença e que a gente tem que ter uma atenção maior, porque talvez a gente possa evitar que muitas pessoas que, na verdade, padecem de problemas espirituais estejam internados nessas clínicas e, enfim, algumas vezes é importante, é necessário, mas a gente tem que ter ponderação para poder, inclusive, auxiliar e nortear, porque não é só questão do internamento. A vida dele ganhou um sentido, ganhou uma razão, ganhou uma motivação, porque ele descobriu
uma dimensão da sua realidade emocional, psíquica e espiritual que ele não teria se ele ficasse ali restrito a um quarto de um manicômio. Então isso é uma coisa muito séria. Não é somente a questão da gente estar confrontando com um status de um conhecimento científico. É o fato da gente poder proporcionar às pessoas uma qualidade de vida boa, correta, melhor. Então, tivemos a oportunidade de ver vários casos, mas muitos casos como esse. Então, é necessário que a gente possa, sim, divulgar melhor, esclarecer melhor sobre a questão da mediunidade, para que a gente possa promover de forma universal o recurso do conhecimento sobre isso, para todas aquelas pessoas que, se não têm essa potencialidade em si, com certeza tem algum familiar, tem alguém conhecido. Existem situações que nos exigem que nós tomemos um posicionamento. Porque eu não sei aqui, mas, por exemplo, na maioria dos locais, mesmo no Brasil, onde, embora mais disseminado o conhecimento espírita, ainda sofre certas restrições, porque nosso país, por exemplo, a maioria é católica. Então você abre a boca em qualquer lugar para dizer que é católico e ninguém vai olhar para você de lado. Mas espírita, a pessoa já fica, e muitas vezes você deixa de dar uma orientação por receio de ser taxado disso ou daquilo outro. Repare bem uma situação que nos ocorreu. Estávamos atendendo no consultório, na clínica, e a secretária entra e disse, olha, eu vou ter que botar uma pessoa na frente. Ela chegou na frente aqui na recepção e está querendo destruir as coisas. Não é uma coisa muito normal, tem uma coisa estranha. Já se deitou, já se levantou, já pegou água, café, já ofereceu coisa para o povo, estou sentindo que o negócio não está bom. Vou colocar na frente. Pode colocar, coloque. Coloque-na. Entra a moça, uma jovem. Ela entra, eu me recordo que eu estava lavando as mãos. Quando eu olho para ela, eu disse, ela está acompanhada. E aí me chega uma entidade e que diz, o problema dela tem que ser resolvido no centro. Tem que ser resolvido no centro. Chama a família, peça para a família, primeiro, mande a família pegar os valores na recepção, que o problema dela não é médico. Segundo, manda ela ir mais tarde no centro que a gente vai resolver lá. Eu, meu Deus, essa tinha sido a primeira vez que tinha acontecido. Meu Deus, e se esse negócio não der certo, hein? Se esse negócio não der certo, vai ser complicado para mim. Aí ele foi bem positivo. Faça agora. Tá bom. Chamei a família, vi, expliquei, disse, pode ir, já era no final da tarde. Você pode ir para o centro? Centro, que eu chego já. Quando eu acabar aqui, eu vou para lá. Acabo os atendimentos e vou para o centro. Fazer esse atendimento de emergência. Chego lá, estava a família esperando, meio ansiosa, aquela coisa toda. E a equipe que a gente tinha chamado para fazer a assistência veio também chegando, de sorte que eles ficaram lá no salão, num clima de meditação, com a musicazinha ambiente, nós fomos para a salinha. Nessa salinha, as entidades que a acompanhavam se manifestaram, falaram os motivos e etc e tal, e de forma até meio incomum, porque quem trabalha nesse processo sabe que muitas vezes essa desobsessão ela acontece paulatinamente, às vezes são meses, você dialogando com as entidades para que a pessoa vá melhorando ao mesmo tempo que vai fazendo o tratamento, que vai fazendo a sua reforma íntima, o conhecimento. Geralmente é assim, não é mágica. Nesse caso especificamente, quando acabou a reunião, quando saímos, a jovem estava conversando naturalmente com os familiares, como se nunca tivesse tido nada. A orientamos acerca de tudo que se passava, fizemos assim, um breve histórico da situação. O resumo da ópera. Das orientações que ela teria que seguir a partir de então, e etc e tal, mas que era por ali o caminho. Ela já fazia muitos dias que estava desorientada e etc e tal. Aí no outro dia ela foi lá na clínica, falar com as secretárias.
levou umas caixas de chocolate, conversou com o povo e tal. Aí nosso secretário entrou, rapaz, me diga uma coisa, o que foi que vocês fizeram com ela? Porque ela é outra pessoa. Aí eu disse, olha, vá lá no centro que você vai ver como é a reunião, tudo. E aí ela começou a ir, começou a frequentar e etc e tal. E está lá, até hoje. Então veja como é a dinâmica. Às vezes, muitas vezes, nós que militamos nessa área, e principalmente aqueles que também são da área médica, ficam em situações que são delicadas. Mas a espiritualidade que nos secunda no sublime desiderato de levar alívio e de levar esclarecimento às pessoas, não há de nos deixar desamparados. E não há de deixar desamparados a nenhum de nós. Basta que abramos os nossos corações de verdade para que a espiritualidade possa trabalhar com a gente. Agora, para isso, a gente tem que se desvencilhar das nossas inquietações e a gente tem que se desvencilhar muitas e muitas das nossas necessidades que a gente julga que sejam importantes, mas que na verdade não são. Repare a situação que nos ocorreu. Um cidadão chega de outra cidade para fazer um tratamento, estava numa situação muito difícil. Mas o danado começou a melhorar e já começou a não querer seguir a coisa padronizada. Já queria concessões. E um belo dia ele chega e disse, olha, eu estou bem melhor, vai demorar muito tempo ainda para acabar meu tratamento? Eu olhei para ele, disse, olha, acredito que daqui a um mês e meio acaba. Ele, isso tudinho, o cidadão chegou quase de maca. Quase de maca chegou. Aí começou a melhorar e já começou a ter ideia. Mas por que você está tão apressado assim para essa finalização do seu tratamento? Porque o senhor sabe, né? Final de semana chega, a gente trabalha muito na semana e a cervejinha é sagrada, né? A cervejinha é sagrada. Eu disse, meu amigo. Aí a gente começa. Então repare que a gente quer ser feliz, a gente quer desfrutar da vida e ao mesmo tempo a gente quer viver a plenitude espiritual e quer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai ter que escolher o que a gente quer. Porque vai ser impossível a gente ter tudo ao mesmo tempo. Não quer dizer que a gente vai ter que viver uma vida, vamos dizer assim, de total abstinência de todas as coisas que sejam prazerosas, digamos assim. Mas, quando a mediunidade chega e lhe chama para o trabalho, você vai ter que ter consciência que você vai ter que abrir mão de muita coisa, para que seja feita a vontade dele na nossa vida e não a nossa. Mas a gente geralmente quer dar aquele jeitinho para que seja feita a nossa vontade. E aí é onde é que existem as dificuldades. Porque muitas e muitas vezes, por exemplo, e a gente que faz atendimento em muitos dias na semana, na casa espírita, e às vezes cansa. E às vezes a gente está no meio da rotina do trabalho, e hoje, graças a Deus, que não é dia de ir para lá. Deus me perdoe, mas estou muito cansado. Hoje eu não piso naquele centro, nem por nada nesse mundo. Aí quando a gente acaba de dizer isso, aparece um mentor e diz, olha, hoje vai ter trabalho. Daqui a pouco vai aparecer uma situação, você vai ter que ir. Eu digo, faço não, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí acontece tudo como está dizendo. Aí o pessoal esperando em casa, a gente no centro fazendo atendimento. Mas hoje de novo, e tem um amigo nosso, que ele também participa de todo esse movimento, e o pai dele, ele mora ainda com os pais, e o pai dele é uma pessoa que é bem controladora, sabe? Bem controladora. Aí, ele também está nesse barco, aí ele disse, rapaz, eu morro de rir. Quando eu chego, o papai faz, de novo, rapaz, de novo. Como é que pode esse negócio? É todo dia. Eles não dão folga para vocês não, é todo dia. Ou seja, a espiritualidade que vai acompanhar o trabalhador e que vai, mais ou menos, identificando a sua potencialidade, a sua disponibilidade, ela vai trabalhando com você. Reparem que é o seguinte, é feita uma amizade que a gente tem. Tem aquele amigo que você tem uma sintonia tão grande que, olha, é como se fosse eu.
O que ele disser está dito, é como se fosse eu. O pensamento é quase uniforme. A espiritualidade, quando sente a entrega da pessoa, ela vai tendo aquela mão dupla. Eu acredito que a maioria de vocês assistiu o filme Chico Xavier. E você repare quando o Chico vai fazer aquela programa Pinga Fogo, ele conversa antes com Emmanuel. Olhe, me acompanhe e tudo. E ele tinha certeza absoluta que o Emmanuel estava do lado dele. Existe essa... Quando é que a gente tem dúvida se o nosso mentor, o mentor espiritual, está com a gente ou não? É quando a gente se distancia pelas nossas atitudes, pelas nossas faltas, pelos nossos comportamentos arredios e etc. e tal. É isso que acontece. Mas a espiritualidade, quando a gente se decide ao trabalho, ela vai estar sempre nos acompanhando. Não como uma babá, o tempo todo com a gente, mas sempre nos momentos importantes, nos auxiliando, nos orientando, quando o trabalho não for de interesse pessoal, for de interesse da comunidade. Certa feita, nós fomos para a cidade de Sacramento, uma cidade no Triângulo Mineiro, onde lá viveu um dos médiuns mais importantes do Brasil. Se chamava Eurípides Barçanufo. Alguém aqui já ouviu falar nele? Todos, né? Então, que coisa boa. Então, que maravilha. O Eurípides, ele iniciou uma atividade de evangelho no lar. E esse evangelho no lar acontecia todo dia às 9 horas da manhã, na casa dele, todos os dias. Ele desencarnou e a família continuou fazendo o evangelho. E a tia Igorina, que era sobrinha dele, continuou durante sempre fazendo esse evangelho, até recentemente, quando ela desencarnou, foi para a pátria espiritual. Primeira vez que eu estive lá, aconteceram coisas muito interessantes. A primeira delas foi o seguinte: eu cheguei muito cedo, cheguei com um amigo, que era um amigo muito próximo da tia Igorina, e nós chegamos muito cedo, os primeiros a chegar. Uma senhora olhou para mim e fez: ah, que coisa boa que você veio. E eu olhava assim do lado: será comigo mesmo? Aí fui. Você acha que ela está se confundindo com outra pessoa, né? Aí dei um abraço nela, ela: oh, meu filho, coisa boa que você veio. Você é de onde? Eu disse: poxa, ela não me conhecia. Esse é o acolhimento que a gente tem lá na casa do Eurípides. Aí esse vai começar a reunião, gente de todo canto do mundo, lota esse evangelho. A energia lá, você imagina que a gente faz o evangelho geralmente em casa uma vez por semana. A gente já sabe, a gente sente quando vai chegando aquela hora um clima diferente. Agora imagine um evangelho que é feito todo dia, todos os dias, por mais de 100 anos naquele local. É um vulcão. E aí nos sentamos à mesa, eu estava assim do lado, a tia Igorina e nosso amigo que fez o evangelho. Quando começa a reunião, a gente de frente para o pessoal. E eu começo a chorar, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Mas chorando muito mesmo. Eu comecei a ficar com vergonha. Rapaz, todo mundo me olhando aqui, eu chorando, que coisa feia. Mas eu não conseguia dar conta. E eu comecei a orar que acabasse a palestra, porque eu disse: eu vou chorar aqui a palestra toda. E todo mundo olhando para mim, que coisa chata. E não adiantava eu pensar que eu chorava muito mesmo. Muito. Quando acabou a palestra, a tia Igorina pegou na minha mão e disse: meu filho, fica tranquilo. Durante todo o tempo, o tio Eurípides estava aqui com a gente. Por isso que você não deu conta. Tem uma moça ali que está passando muito mal. Muito mal. Vá atendê-la. E quando você voltar, eu quero conversar com você. Fui, fiz o atendimento. Quando eu voltei, já não tinha mais ninguém. Ela estava me esperando. Então, ela começou a me contar várias coisas. E uma delas me marcou a memória. Ela disse: olha, quando eu fui visitar o nosso lar, e foi ela quem desenhou o nosso lar, que aparece no filme depois do nosso lar, né? Aquela estrutura toda, quem desenhou foi ela. Quando eu estava acabando os desenhos, eu comecei a ficar com muita dúvida. Será que eu estou vendo coisa que não existe? Será que isso é coisa da minha imaginação e tal? Eu peguei todos os esboços, coloquei numa sacola e peguei um ônibus e fui para Uberaba visitar o Chico. Quando eu vim chegando próximo à casa do Chico, o Chico vinha saindo, descendo, aí disse um nomezinho que eu me esqueci, que ele a chamava, e disse: olhe, o Emmanuel me falou, viu, que você está visitando lá o nosso lar.
ela disse que não se aguentou. Ela se desmanchou, né, toda. Porque, embora a gente tenha a companhia da espiritualidade permanentemente, muitas vezes, ao longo do caminho, a gente vai ficar com dúvida. A gente vai ter a dúvida. A dúvida vai ser uma coisa que acontece naturalmente, a gente não deve se perturbar por conta disso. Em toda a história do cristianismo, existiram os momentos de vacilações. Pedro é um exemplo muito assim, tácito disso. Quando ele vai dizer que amava Jesus, que dava vida por Jesus. E Jesus, Pedro, tu me amas? Amo, eu dou tudo por você, dou minha vida, dou tudo. Pergunta a segunda vez, Pedro, tem certeza, Pedro, que você me ama? Já ficou meio desconfiado. Por que ele está perguntando isso? Pergunta a terceira, e Pedro já está lá, todo murcho. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Foi próximo, não foi uma coisa assim, foi próximo ao momento de sacrifício do Cristo planetário. E quando ele se apercebe, Pedro, pela terceira vez, que ele nega e o galo canta, ele olha Jesus ali indo para o passo de Caifás, ele fica tomado de uma tristeza profunda, porque ele acompanhava todo aquele movimento, todas aquelas manifestações, aqueles fenômenos incríveis, e mesmo assim, num determinado momento, ele vacilou, embora depois ele vai se redimir, etc e tal, enfim. Então, esses momentos de vacilações e de fraquezas, eles serão comuns na estrada de todas as pessoas que carregam em si a potencialidade da mediunidade. Mas você vê, você sente, e você em determinado momento parece que dá uma loucura e você fica, mas será que é isso mesmo? Será que tudo não passou de uma... E nós fomos fazer um curso da minha área de trabalho com pessoas do Brasil todo, no estado de Minas Gerais. E esse curso foi realizado exatamente na cidade de Pedro Leopoldo, que é a cidade onde Chico viveu a primeira metade da sua existência. E lá, no último dia do curso, eu estava no hotel e a Célia Diniz, que eu acredito que vocês conheçam, que ela é a presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é o centro espírita fundado pelo Chico em Pedro Leopoldo, e é ela que é representada naquele filme As Mães de Chico. Ela é uma das mães que perdem a criança e tudo. E a Célia, ela é uma palestrante, inclusive internacional, e etc e tal. E a Célia aparece lá para falar com a gente, e uma das pessoas a reconhece, e aí começa a conversar e tudo, os médicos todos lá conversando, né? E ela falando das coisas, e a maioria era não espírita, estava lá somente por conta do curso, na cidade. E aí começa aquela conversa, uma coisa puxa a outra, e um deles disse, olha, eu fui fazer um estágio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E cheguei na recepção, e uma pessoa disse, olha, aguarda aí, que o chefe do serviço vai te apresentar o hospital. Demorou uns 5, 10 minutos, e apareceu um senhor bem distinto. Disse, é você que é o fulaninho de tal? Sim, senhor. Vamos lá conhecer o hospital. Andou o hospital todo, mostrou todas as dependências, como funcionava isso, como funcionava aquilo, tudo do hospital, tudo. E retornou ele para o mesmo local. Agora fica aí um pouquinho que a pessoa que vai ficar responsável por você diretamente vai chegar daqui a pouquinho. Saiu. Chega uns 10 minutos, chega o outro médico e diz, e aí, pronto para ver o hospital? Disse, não, já vi o hospital todo. E quem lhe mostrou? Foi um senhor, assim, assado. Um senhor, é aquele ali da foto. O cara riu. Isso foi o fundador do hospital, meu filho. Ele não está entre nós faz muito tempo. Agora veja a coisa curiosa. Ele nunca se indagou o que teria sido isso. Eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu... Não teve a curiosidade de ir buscar. Aí veio o tempo. Porque tem tempo para tudo. Né? Isso está em Eclesiastes. O tempo do despertar. Precisou passar muita coisa e um encontro ocasional, que não existe esse encontro ocasional, aparece a situação de nos encontrarmos com a Célia, que dentro do nosso país, ela
vive divulgando nos meios de comunicação, televisivos, etc. e tal, a doutrina, as pessoas a reconhecem, começam a fazer pergunta para cá, pergunta para lá, ela falando e aquela coisa toda. E terminou levando esse pessoal para conhecer, fazer o roteiro das coisas do Chico, lá em Pedro Leopoldo. E aí criar essa situação dele se sentir à vontade de indagar sobre a experiência tão marcante que ele tinha tido há alguns anos atrás. Então veja quais são os caminhos que as coisas... Porque a mediunidade, ela, quando acontece, ela não tem jeito. Não tem jeito. Em algum momento você vai se deparar com uma situação que vai te despertar para aquele vetor de você ir a fundo e buscar. Alguns anos atrás, eu vim fazer um fellow em Barcelona. E lá conheci uma médica jovem. E na primeira semana, nós almoçando, ela começou a falar algumas coisas e eu identifiquei várias características de mediunidade. Várias. Comecei a falar para ela da mediunidade. Um tempo depois, viajamos um grupo para Paris. E essa é uma coisa que marcou, mas nunca vou esquecer. Nós estávamos na Sacré-Cœur e ela estava com dúvida, porque ela estava muito próxima da gente e mergulhando muito nesse assunto, sendo que a família dela era católica, apostólica romana. Não era só católica, não. Era apostólica romana. E ela estava começando a viver um conflito. O que é que eu vou dizer para a mamãe? O que é que eu vou dizer para papai? E se isso aí tudo for mentira? Se isso for alucinação? E se não sei o quê? Mas ela não tinha dito nada disso para a gente. Viu? Fomos visitar a igreja, ela entrou na igreja, nós entramos, eu e as pessoas, e ficamos sentados no banco. Eu, como nunca fui católico, estava lá, respeitando o ambiente, vendo o movimento, mas de repente chega uma entidade e senta junto de mim. E disse assim, pega ali aquela velinha e acenda ali. Eu disse, meu irmão, nunca acendi vela não. Mas pegue e acenda. Eu disse, meu irmão, não vou não. Você vai. Agora. Pegue. É importante. Aí eu fui, me levantei. Quando eu fui pegar a vela, aí eu notei que tinha que pagar. Eu disse, meu amigo, eu tenho que pagar ainda para colocar a vela? Bote a moeda. Coloquei a moeda. E eu estava lá com a vela, né? Acesa lá. E no local que ele indicou, né? Daqui a pouco chega essa colega médica chorando. Nos pegando pelo braço para fora. O que foi que aconteceu? Eu fui lá para o altar principal. E eu fiz, e ela falando assim, com certa dificuldade. Eu pedindo a Deus que me desse um sinal de que o que você estava dizendo para mim não era mentira. E quando eu acabei a minha oração, que eu saí, você estava acendendo uma vela para São Miguel, que é o meu santo de devoção. Pois é. Ela foi ao Brasil, visitou a nossa casa espírita, e hoje temos laços muito apertados, estreitos. Mas veja como a espiritualidade trabalha. Como a espiritualidade vai trabalhando. Situações que a gente não entende direito, não compreende, às vezes a gente não aceita algumas coisas, mas seguramente a espiritualidade está nos envolvendo, ela está nos orientando em todos os momentos da nossa atividade. Inclusive que a atividade não vai se restringir à reunião na casa espírita. É no dia a dia, no trabalho, é o dia a dia na rua, nas ações. Quando Bacelli perguntou a Chico sobre o que era mais importante nesse processo de interação da mediunidade, Chico foi direto e disse, o que mais importa aos espíritos é a sinceridade. É a nossa sinceridade no trabalho. É a nossa entrega nesse trabalho. Porque perfeição, só Jesus. Nós estamos muito longe da perfeição. E é muito comum, pelo menos lá na nossa casa, a pessoa chegar, eu queria tanto fazer isso, mas eu não me sinto preparado ainda.
Eu estou esperando esse chamado. Faz quantos anos, minha irmã, que você está trabalhando na lida espírita? Faz 35 anos só, meu filho. 35 anos, minha filha. Você está esperando o que mais? 35 anos? Não, eu estou estudando, estou me preparando ainda. Mas 35 anos, que preparo danado é esse? Vamos trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar. Porque as mãos que se movimentam em prol de ação do trabalho, elas vão, com a sutilidade, despertar a sua consciência e atrair os bons espíritos que vão ordenar a sua existência, a sua vida. A ficar esperando, porque eu não me sinto ainda completamente perfeito. Teve um dia que eu pensei negativamente sobre uma pessoa. Teve um dia que você pensou negativamente sobre uma pessoa. Está bom demais, minha filha. Um dia só. Está tranquilo. Está tranquilo. Então tem essa coisa, claro, é óbvio que existem regulações necessárias para a gente iniciar o nosso despertamento. Mas a espiritualidade, tem um livro do André Luiz chamado Libertação, que no início ele diz o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o serviço sempre aparece. Sempre vai aparecer. Aí veja que situação nos ocorreu. Nós trabalhávamos numa cidade do interior mesmo do estado de Pernambuco. E um belo dia chega uma senhora e diz: olha, doutor, não é consulta, não, é só uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Disse, pois não. É o seguinte, eu tenho um netinho de 5, 6 anos de idade, e ele estava em casa comigo, o pai dele saiu de motocicleta, ele chegou, puxou meu vestido, vovó, papai acabou de morrer. Disse, que é isso, menino? Que conversa é essa? Seu pai saiu agora há pouco. Deu uns 10 minutos e chega a notícia. O meu filho foi atravessar uma avenida grande, não viu um caminhão que passou e ele morreu na hora. Sendo que meu neto disse antes dela notícia chegar: o que é isso? Aí eu comecei a dar as explicações para ela, respeitando profundamente aquela dor lancinante que ela apresentava por perder o filho. No dia seguinte ela vem com uma comadre dela. A comadre já tinha outra conversa. Aí eu expliquei. 3 dias depois chega ela, a comadre, mais 2. E isso num posto de atendimento. 1 mês depois, o posto era assim: a metade para atendimento médico e a metade para tirar dúvidas acerca de coisas espirituais. Eu disse: há alguma coisa errada aqui. Espera aí. Chamei o povo e disse: olha, vocês querem que a gente inaugure um centro espírita aqui na cidade? Não, todo mundo quer. Aí você vai fazer como? Não tem lugar. Aí também que disse: olha, o pessoal da prefeitura ele é simpatizante. Aos sábados a escola é fechada. Se a gente pedir, eles cedem o espaço da escola para ter. Cederam e começou o centro lá numa escola pública aos sábados, e começou reunião pública e tal, e foi crescendo. Disse: está na hora da gente ir para um lugar. Um cidadão resolveu vender um terreno, e a gente comprou esse terreno. E iniciamos a construção desse centro. Aí começa a epopeia. Não existia nessa cidade, essa cidade tem uma peculiaridade, que ela trabalha com produção de jeans. Jeans do Brasil e do exterior é produzido nessa cidade, é um dos maiores produtores do país. Do mundo eu não vou dizer porque eu não tenho esse dado, mas do país, com certeza, é a capital do jeans, do Brasil. E não tinha trabalhador jeans. Essas calças... Desculpem a pronúncia. Então, vamos ter que importar trabalhador civil, porque não tem trabalhador da construção civil na cidade. Todo mundo só trabalha na confecção. Tudo bem. Depois de uma certa dificuldade, encontramos um filho de Deus que tinha um quarto num galpão. Disse: não, é para a construção no centro? Pode deixar os trabalhadores dormindo lá. No galpão não tem problema não. Ele tem cama, tem tudo, eles dormem lá. Graças a Deus. Aí contratamos em uma determinada cidade e levamos os trabalhadores para lá. Primeira semana que começam a fazer lá a base, um grupo fortemente armado de assaltantes entra no galpão e leva tudo, celulares, carteiras, inclusive o pagamento da semana desses trabalhadores. Já começou no prejuízo, que eu tive que ressarci-los, né? Senão eles vão ficar com raiva e não vão querer trabalhar. Mas o fato é que teve um dos trabalhadores que disse: na minha vida eu nunca fui assaltado. Essa obra não pode ser de Deus, não. Não venham mais para cá. Aí tivemos que substituir. Passa mais 10 dias. 10 dias certinho.
E nessa cidade existia briga por conta de polo de drogas. Né? No Brasil é muito comum isso, violência por conta de droga. Assassinam uma jovem e colocam o corpo da jovem dentro da construção. Sai na capa de um jornal de grande circulação. Jovem morta encontrado lá no seu... Imagina a situação da gente. Aí outro disse, agora eu que não fico. Eu que não fico. Que isso aqui, isso, aquilo, outro, e a gente vai substituindo. Pronto. Aí continua a obra. Em determinado momento da obra, chega o momento X. A base e a alvenaria está fechada e a gente tinha combinado com os trabalhadores o seguinte, que quando fechasse tudo, nós iríamos desocupar lá o galpão do cidadão que tinha cedido gentilmente, para eles ficarem dormindo agora na construção. Cara, não. Na construção não durmo, não. De noite aqui. E se a alma daquela moça que foi jogada aqui, daquela jovem que foi jogada aqui, aparecer para a gente? Veja só. Aí eu digo assim, olha, nós temos que ter medo dos encarnados. Já viu desencarnado chegar e fazer... Agora, os encarnados é que a gente deve ter medo. Quando eu acabei de dizer isso, entrou um grupo de assaltantes e já entrou com uma arma na minha cabeça. E ele dobrou o cano para cima e atirou. Foi um maior pipoco, não foi uma zoada. Colocou todo mundo no chão, começou a chutar aquela agonia. Eu estava com o dinheiro para fazer o pagamento dos trabalhadores. O chefe pegou o dinheiro todo e disse, a sorte de vocês é que você está com esse dinheiro. Se não tivesse, a gente ia matar todo mundo. Foi embora. A cena era o seguinte, os que estavam comigo, todos se tremendo, e os trabalhadores todos assim sentadinhos, com uma cara de desolação terrível. O engenheiro que foi comigo, porque a essa altura já estava aquele negócio, será que esse negócio está certo mesmo? Será que está certo? Será que não está certo? O engenheiro chegou para mim e disse, não está na hora da gente dar uma paradinha nessa obra mesmo, não. Eu disse, não, meu irmão, a gente vai continuar. A gente vai continuar até que isso fique pronto. E aí troca de novo trabalhadores. E a coisa acontecendo. Sendo que esse centro, que tem o nome Centro Núcleo Espírita Chico Xavier. Núcleo Espírita Chico Xavier. Vê que coisa. E hoje fizeram um projeto de uma autoestrada e aprovaram recentemente que vai ser a Avenida Chico Xavier. Já está aprovado pela Câmara Legislativa que é a Avenida Chico Xavier por conta disso aí. Mas isso aí a gente troca e vamos de novo, começar tudo de novo, vamos continuar. Passa 10 dias e nisso as comunicações no centro, no outro centro, dizendo, olha, persista no trabalho. Persista. Porque as trevas, às vezes, querem realmente desviá-los. E a gente naquela, não, a gente vai persistir, vai persistir. Um dia eu estava no trabalho e o encarregado liga desesperado. Isso passou 15 dias só depois, desesperado. O que foi acontecer agora dessa vez? Olha, o centro fica às margens de um rio. Disse, olha, o senhor está sentado? Disse, estou, meu filho, diga logo o que é. Disse, olha, um furacão acertou o centro e destruiu o centro todo. Disse, um furacão? Furacão não existe no Brasil não, meu filho. Que furacão? Mais um ciclonezinho, foi pelo rio e saiu desviando todas as casas, todas. Quem viu disse que ele saiu assim, fazendo curva assim e bateu de frente. Quebrou todas as telhas do centro. E os troncos de madeira, que eram enormes, foram voados vários metros. Se estivesse passando alguém na rua, não é bom nem pensar. Tiraram fotografia, aquela coisa toda. E o cidadão disse que estava lá trabalhando, de repente, notou que estava sem teto, sem nada. Tinha voado tudo. A essa altura, todo mundo já tinha aconselhado a abandonar a obra. E eu fazendo de tudo para minha mãe não saber das histórias. Mas passaram a foto para ela se desesperou, chorou, pediu pelo amor de Deus para parar com isso, tudo, aquela confusão toda. E nós recebemos uma comunicação da irmã Sheila, no centro, que foi uma comunicação divisor de águas. Isso agora vai até o final. Porque tudo isso era prejuízo e era aí. Agora a gente vai ter que ir até o final, bota mais trabalhador e
Afinal. E esse centro hoje é um centro de luz para uma comunidade enorme, atendendo pessoas que acorrem lá com todos os tipos de problemas que você imaginar. Tivemos um caso nesse centro que tivemos tanta dificuldade para finalizar essa obra, que foi emblemático. Um jovem fez uma cirurgia de gastroplastia, de redução do estômago, e fez uma fístula e complicou muito. E era cirurgia atrás de cirurgia, cirurgia atrás de cirurgia, até que o melhor especialista que a gente tem no nosso país disse que o caso dele estava muito difícil, estava muito ruim. Muito difícil mesmo. E ele, de família muito católica, mas na hora do aperto, chegou lá. E, com o tratamento da fluidoterapia, esse cidadão, era um domingo, quando foi realizada a fluidoterapia, na segunda-feira, estava marcado para fazer um exame de imagem, e, depois do exame de imagem, fazer a programação de cirurgia ou não. Quando fez o exame de imagem, não tinha mais nada. Aquela situação que estava gerando tanto sofrimento a ele, durante tanto tempo, a equipe toda disse que não sabia como tinha acontecido, mas estava resolvido. E aí a gente pensa, valeu a pena. Que seja uma que não é uma pessoa só, mas se o esforço nosso fosse para que uma pessoa obtivesse, vamos dizer assim, não só a cura física, mas a cura física que desperta a consciência para que existe algo mais norteando a nossa vida. Porque essas curas físicas, elas têm um sentido. Porque a matéria, uma hora, ela vai... Você cura, uma hora ela vai ter que se desorganizar e você vai ter que desencarnar. Mas essa cura, ela é um portal para o entendimento que há mais coisas na vida da gente. Para que a gente não fique somente preso à materialidade, só pense em coisas materiais, viva a vida de forma superficial. É um despertar da nossa consciência para o fato de que a nossa vida continua, que não é só isso. É isso que acontece. Porque, por exemplo, aqueles espíritos tipo o Dr. Fritz e tantos outros, aquela forma até meio cruenta e etc e tal, para impressionar mesmo, porque não precisaria daquilo ali. Movimentando a força do perispírito solucionaria, mas aquilo ali é para o indivíduo que ainda tem dificuldade de enxergar um pouco mais, para ele ver que há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Ok? O movimento todo que se faz no sentido e dessa busca que a gente vem empreendendo a entender, a conhecer, porque a gente, quando pensa que está sabendo, é que a gente nota que não está sabendo de nada. E eu vou contar para vocês um fato aqui, que nos aconteceu, que foi uma lição de uma aprendizagem muito grande para a gente. Há muitos anos atrás, no ano 2011, recebemos um aviso que a espiritualidade que estava contrária a toda essa movimentação de esclarecimento iria aproveitar a primeira oportunidade, a primeira brecha, para destruir o trabalho. Sendo que a gente vinha num trabalho cotidiano, de muita concentração, muita prece, de muito tudo, e a gente achou que não poderia acontecer nada. Mas eles aproveitaram uma brecha e fizeram um estrago. Tínhamos um curso marcado na cidade do Rio de Janeiro, na área médica, e de lá tínhamos uma conferência na cidade de Uberaba, num centro muito estruturado, de uma pessoa que o presidente tinha uma amizade muito grande com o Chico Xavier. E lá, durante esse curso em janeiro, primeira noite eu lá não dormi. Isso deve ser porque eu estou muito concentrado nas nossas atividades aqui, médicas. Segundo dia eu não dormi, e achando estranho aquilo ali. Uma impaciência, uma coisa... E já estava meio cansado, e no terceiro dia, vinha aquele pensamento, eu do Rio de Janeiro não saio. Eu vou desencarnar aqui no Rio de Janeiro. Mas que coisa! Sair da minha cidade para desencarnar no Rio de Janeiro. Eu não queria desencarnar no Rio de Janeiro. Olha que pensamento.
Aí eu comecei a ficar com raiva de ter que ir para Uberaba. Eu disse, como é que eu marco essa viagem no meio? Eu tão apertado para ir para Uberaba. Vou desmarcar essa viagem, vou voltar para minha cidade. Vou dizer que não estou bem, vou desmarcar. Aí vim, mas o pessoal lá esperando, eu vou desmarcar. E começou aquele conflito. No meio dessa confusão, veio aquela intuição, faz uma prece, abre o Evangelho. Deixei os livros de lado, médicos, abri o Evangelho. A primeira noite que eu dormi, a quarta noite lá, a primeira noite que eu dormi. Aí, noite de manhã, eu disse, rapaz, será que isso é um processo obsessivo? Porque os outros dias eu não dormi. Abri o Evangelho, senti uma página e dormi. Isso está estranho. Mas ainda não tinha caído a ficha. Aí eu fui para Uberaba. Cheguei um dia antes do evento. E disse ao nosso amigo, rapaz, vamos dar um pulo lá no centro? Para eu sentir a ambiência do centro. Quando eu cheguei no centro, e o que me despertou foi que a sala de fluidoterapia é idêntica à que tem aqui. Idêntica. Estava vazia, o centro todo vazio, não era dia de atividade. Eu olhei para a maca olhou para mim e eu disse, é aqui mesmo. Quando eu me deitei, meus amigos, a entidade estava lá, e lá dentro daquela ambiência ele não conseguiu se esconder. Aí ele apareceu, através de mim. Eu nunca vi uma coisa tão violenta na minha vida. Mas era uma violência absurda. A raiva de ter sido descoberto, e etc. E foi um diálogo longo. Mas o mentor da casa, através desse amigo nosso, levou para assistência esse irmão espiritual. Eu saí do centro. Parecia que eu tinha saído da maternidade. Um menino novo. E me ficou a lição de que todos nós temos os pés de barro. Temos todos nós que nos cuidarmos. Temos que ter muita humildade. Porque a nossa humildade, às vezes, quando a gente está sofrendo muito, a gente faz a prece de joelhos. Bota até um milho, se possível for. Não é assim? Aí quando começa a melhorar, você já tira o milho. Melhora um pouquinho mais, é o joelho. Para que joelho? Isso é uma coisa simbólica. Isso é uma mera simbologia. O joelho tem que ser o joelho da humildade, tem que ser o joelho da consciência. Para que eu ficar de joelho? Aí já fica deitado, aí daqui a pouco você fica de perna para o ar todo jeito, né? E esquece de fazer a prece, aí só é sair o aperto que você já vai. Então, depois disso, aí eu vi que eu precisava melhorar muito. Mas não era pouco, não era muito. Para que o trabalho não chegasse a uma solução de continuidade. Porque começa com um e depois vai para outro componente do grupo, aí vai desanimando, aí o outro fala, mas fulaninho que tal, todo dia aqui aconteceu isso, quanto mais eu não vou nem entrar nesse negócio, Deus-me livre. Vai começar a acontecer coisa comigo e, bem, para que haja uma prevenção de tudo isso aí, é necessário a gente ter um entendimento que essa dimensão de trabalho é seríssima, é muito séria. A gente não pode lidar com isso de forma banal ou de forma indisciplinada, porque senão nós caímos no abismo. E eu digo isso por testemunho pessoal. E era um momento que eu achava que estava tudo certo, mas que não estava. E tivemos que voltar atrás e refazer o caminho e encontrar os pontos certos para que o trabalho realmente rendesse e que a gente não passasse mais por situação daquele tipo. Mas é impossível acontecer de novo? Não. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Aí um dia, no meio dessa confusão toda, eu, com muito trabalho da minha área, cansado, disse, rapaz, hoje eu vou ou não vou para o centro? Vou ou não vou para o centro? Que era um dia, tipo assim, um dia extra. Aquele dia, porque não dava para atender todo mundo, dia fica para... E remarca, disse, eu já fiz a minha obrigação, já atendi a multidão essa semana, hoje é outro grupo, o pessoal, se eu for, vai ser muito bom, mas se eu não for, também não é obrigação. E aí recebo aquela mensagem. Vá. É importante para você. Vai ser mais importante para você do que para eles. Para quem vai ser atendido, vai ser bom. Para você, vai ser muito melhor.
Porque quando a gente trabalha, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Não são aquelas pessoas que assim, se acham, eu sou legal, eu dei um conselho, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você é o maior beneficiado. E eu chego para o atendimento, depois de atender algumas pessoas, eis que me aparece uma senhora com uma criança nos braços, portadora de uma grave deficiência mental, retardo neuropsicomotor, com uma espasticidade enorme. E a criança, naqueles movimentos desordenados, pegava nos cabelos da mãe, puxava, e a mãe vinha para cá, e ela com uma confusão enorme, e a mãe com um carinho, uma ternura com aquela criança. E até conseguir se organizar na sala para iniciar o atendimento, foi uma confusão muito grande. Foi um tapa, e puxa cabelo, e vem para cá e para lá, e eu comecei a ficar impressionado com aquilo ali. Será que se eu tivesse um filho, ou uma filha assim, será que eu teria essa mesma ternura que essa mãe, essa mesma paciência que essa mãe está tendo com essa criança? Será? E aí veio mil e uma coisas na cabeça, né? Aí eu disse, olha mãe, ela é uma pessoa extremamente simples, não sabia ler nem escrever. Eu disse, mãe, a senhora está de parabéns. A senhora, como pessoa, como ser humano, é infinitamente superior a mim. Eu me senti muito pequenininho à frente da senhora. Foi uma honra para mim poder estar aqui para atender a senhora. E ela envergonhada, baixava a cabeça, nem olhava para mim. Eu disse, eu não sei se eu teria a capacidade de cuidar de uma criança como a senhora tem. Dessa criança que a senhora está me mostrando aqui, ela... doutor, mas é meu filho de coração, não é meu filho de sangue, não. Aí eu fiquei mais impressionado ainda. Mas eu achei que ia acabar a história. Mas não acabou, não. Eu disse, mas como foi que essa criança chegou até a senhora? Olha, doutor, meu marido é um homem muito promíscuo. Saiu com a dona engravidou. Quando a criança nasceu com a deformidade, ela resolveu que ia jogar fora a criança. E eu fiquei com pena e resolvi cuidar. Ela estava cuidando desse jeito. Do fruto de uma relação extraconjugal do marido com uma pessoa. E aí, sentindo aquela mão no ombro da entidade, dizendo, está vendo? Que você está aprendendo mais do que está ensinando, dentro da atividade da lida espírita. Como são os atendimentos? É sempre assim. A gente chega achando que vai passar alguma coisa, e sempre no final, nós recebemos lições variadas para a gente. Então lá a gente faz sempre a reunião, diz, olha, vamos ter a consciência que nós somos agraciados, felizardos, por podermos estar aqui fazendo esse trabalho, que nós é que estamos aprendendo a burilar essa nossa mentalidade ainda egoísta, através desses múltiplos exemplos, e que tantas vezes, durante o atendimento, chegam as entidades que se nos acercam e trazem um consolo. E eu me recordo bem, uma jovem que chega para o atendimento, e ela começa a chorar. Eu digo, eu vou aguardar ela acabar de chorar. Quando ela acabar de chorar, eu faço atendimento. Mas sendo que ela não parava de chorar. E vai passando uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, gente, uma multidão para atender, e a menina chorando. Eu disse, e agora? A entidade chega e diz, olha, diga a ela que pode parar de chorar, que você já sabe de tudo. Eu disse, mas eu não sei de tudo, irmão. Mas diga mesmo assim. Eu disse, olha, pare de chorar, minha filha. A gente já está sabendo da sua situação. Ela foi ficando mais calma, enxugando as lágrimas. Sabe? Se sabe mais ou menos. E esperando para ver o que ele dizia, né? Aí daqui a pouco vai mudando aquela sensação do ambiente. A entidade se aproxima da gente e a gente começa a fazer uma carta. Que começava assim, querida mamãe, apesar da dificuldade de entendimento, ela tinha cometido um aborto, tinha ficado com um complexo de culpa muito grande e não conseguia mais ter paz por conta disso.
E entrou num processo depressivo que nada dava jeito. Nem psicoterapia, nem medicação, nada. Porque a impressão do seu ato era muito mais forte do que qualquer outra coisa. E aquela carta que ela recebeu do seu filhinho foi resolutiva. Resolveu a sua situação. Porque era o perdão de que ela precisava. Então veja, repare bem que a mediunidade, ela não é uma coisa que é assim solta, assim objetivo, ou só para despertar a curiosidade da gente, não. Ou só para satisfazer, porque a mediunidade, eu já escutei isso de alguns colegas bem céticos, vocês inventam isso, que é porque a morte é uma coisa ruim, e vocês querem, de alguma forma, se autoconsolar inventando a história da mediunidade. Veja que desconhecimento. Veja que desconhecimento. Aí nós temos lá, na nossa região, um cidadão que o filho desencarna com 19 anos de idade num acidente trágico automobilístico, e esse filho era a vida dele. A vida dele. E ele simplesmente perde completamente a vontade de viver. Ele era aquele cidadão boêmio. Chegava no final de semana, a esposa cuidando da casa e ele no mundo. Nem isso ele queria mais fazer. Ficou aquele cara pacato. Dentro de casa, sem querer ir para lugar nenhum, sem vontade de viver. A mãe, a esposa dele, desse senhor, apesar da dor, ela foi elaborando e etc e tal, e mulher sempre, em geral, mais inteligente emocionalmente que o homem, foi elaborando a situação e católica, mas foi procurando explicação para aquilo ali, se o filho dela tinha sumido, se o filho dela existia em algum lugar ainda, e enfim. Aí a pessoa disse, rapaz, olha, por que você não vai em Uberaba? Porque lá você pode receber uma carta do seu filho. Começou a botar na cabeça do marido. Marido, carta? Carta de quem, minha filha? Do nosso filho. Uma carta, o menino morreu, rapaz. Mas não quero saber dessas coisas, isso é invenção das pessoas. E ela é aquela senhora muito passiva. O marido dizia, ela tinha que obedecer. Estilo antigão. Mas ela bateu o pé e disse, eu vou. Você não vai comigo, não quero saber não. Já perdi meu filho mesmo, nada pior pode acontecer comigo. E eu vou me embora. E isso ele contando para mim, viu? Ele disse, quando olhou, olha doutor, quando eu olhei que minha mulher ia mesmo, disse, rapaz, eu não posso deixar minha mulher sozinha não. Uma empreitada dessa, ela não pode ir só, eu tenho que ir, né? Vou esperar para ver se ela vai mesmo, se ela for, eu vou. E ela estava mais que decidida e foi. E ele foi atrás. Foi atrás. Foi atrás para a mulher nem só. Receberam uma carta lá. Para vocês terem ideia, a carta foi uma experiência tão forte, tão marcante, que quando ele voltou, já foi para inaugurar um centro. Ele. Não foi ela, não. Ele. E ele construiu um centro associado a uma ação social magnífica. Uma serralharia que emprega jovens em condição de risco, e a partir dali eles têm um ofício, e muitas pessoas já passaram por essa ação social e pelo centro e mudou a vida. Mudou completamente a sua vida. E ele dizendo para mim, a esposa do lado, ele dizendo, olha, eu não sei como eu vivia daquele jeito não. Essa mulher é uma santa, de ter me aguentado tantos anos eu daquele jeito, fazendo as coisas que eu fazia. Era para ela ter me deixado. E, no entanto, ele contando. Então, veja como a mediunidade é uma coisa sublime. De uma situação trágica, ela transforma a vida de alguém para uma situação muito melhor. Consegue tirar de uma situação triste uma nova situação, uma nova alegria de viver. Eu tive acesso a várias cartas, com detalhes minuciosos, e que realmente, quando chega para alguém que está passando por um momento de uma dor tão aguda quanto é a perda de um ente querido, ela traz uma nova dimensão da vida. Então a mediunidade é um caminho para ser feliz de verdade, porque ela vai dar esperança nova para quem já não tem mais vontade de viver. Tem um amigo nosso, que sempre nos recebe lá em Pedro Leopoldo, que o pai dele era dono de uma padaria, e essa padaria sofre um assalto.
Quando os assaltantes estavam indo embora, sem machucar ninguém, o irmão dele inventa de reagir. O assaltante atira para trás e pega em cheio no pai. Desencarna na hora. O irmão dele ficou com um complexo de culpa. Se eu não tivesse reagido, meu pai não tinha morrido. E fica naquela situação de depressão profunda, sem sair de casa, sem querer mais viver. Esse amigo nosso disse que um dia eu amanheci com aquela coisa dentro de mim. Eu vou viajar para Uberaba e vou receber uma carta de papai. Viajou não sei quantas horas de carro, é longe, Pedro Leopoldo para Uberaba. Ficou lá de madrugada na fila. Nem todas as pessoas recebem as cartas, são poucas pessoas. Imaginemos assim, um salão aqui repleto, 5, 6, 10 pessoas, talvez. Não é todo mundo. Mas ele recebeu. A carta dizia detalhes, mas tanto dos detalhes da vida. E o pai dizia, diga para fulaninho, que não fique assim não. Que não foi culpa dele não. Aquele dia já era o meu dia. E eu vi isso aqui, que já era o meu dia. E que ele saia de casa, que me dá muita tristeza ver ele todo dia chorando, fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. Vocês acham que isso aí não muda a vida de alguém? Não transforma a vida de alguém? Impulsiona a vida, dá força e motivo para você trabalhar em prol do seu crescimento, da sua evolução, em prol dos outros, não só de você. Aí você começa a querer trabalhar para os outros. No Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade, qual é o maior motivo da desgraça humana, ele vai responder o quê? É o egoísmo. Então a gente pensa primeiro na gente, segundo, na gente, terceiro, se der espaço, na gente. E isso é muito ruim para a gente. Porque à medida que a gente cuida do outro, que a gente intenciona a nossa ação do bem para o outro, a gente produz em nós mesmos a energia do amor e a energia da redenção espiritual. Se a gente for lembrar, ou o livro, ou o filme, que às vezes marca mais, Nosso Lar, tem uma cena bem interessante. André Luiz pede uma audiência com o benfeitor. Chega na sala lotada, e ele quer ser atendido logo na frente de todo mundo. Você lembra disso? Aí o cara, olha, vá para ali, ó, tem todo mundo para ser atendido, vá lá para o final, meu filho, vá. Acostumado, provavelmente, e viciado na rotina terrestre, onde tem pessoas que, às vezes, gozam de determinados privilégios, imerecidos, na sua maioria, foi lá querendo passar na frente de todo mundo. O cidadão enquadrou ele, volte para lá. Volte. Ele voltou, ficou lá todo quietinho. E passa o tempo, batendo. E aí quando vai chegando ele percebe o quê? Que as pessoas são atendidas de dupla. Veja a situação. Aí a moça quer fazer um pedido. Eu quero visitar fulano de tal, meu familiar, quero fazer isso. E o cidadão bem quietinho lá, assim. Vamos lá puxar a sua ficha, para ver quantos bônus horas você tem. O que é que você tem feito para merecer isso que você está pedindo? Aí André Luiz olha para a situação dela. Ela já tinha alguns bônus horas e estava naquela situação ruim, e ele que não tinha nenhum. Ele vai ficando já ressabiado. Quando o cidadão acaba o atendimento que pergunta para ele, ele diz, não era nada não. Já vai pegando o beco. Ficou o tempo todo esperando, não era nada não. Aí ele chega para trabalhar nas câmaras de retificação. E ele fica querendo trabalho. Pega a vassoura lá e vai. Mas calma, meu filho, não é assim também não. Não é tudo de uma vez não, né? Porque ele acelera o passo e quer conseguir os bônus todos de uma vez só. Para recuperar o tempo perdido. Chico dizia que não tem como recuperar o tempo perdido. O tempo perdido perdeu já. Inclusive, o Chico vai dizer que a pior sensação que nós temos quando nós atravessamos os liames dessa vida
e entramos na espiritualidade, é a sensação de tempo perdido. Sensação de tempo perdido vai ser a pior sensação que a gente vai encontrar. Mas o Chico, como é sempre consolador e dá sempre uma via de saída, no mesmo momento ele vai dizer, não há como a gente voltar e fazer um novo começo, mas há como a gente começar agora e fazer um novo final. Ou seja, sempre é tempo de começar. Por mais que a gente já tenha sido assim, pisado na bola, enrolado e etc e tal, sempre é tempo de começar. Sempre. Então isso é um alento para a gente. Que muitas vezes nós nos encostamos nas nossas conveniências. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquela obrigação. Ah, porque eu tenho não sei quantos filhos. Ah, porque eu tenho a mulher isso, não entende muito, ou então o contrário, né? Meu esposo não entende tanto. Ah, tem o trabalho, ah, tem aquilo outro. Tudo isso são meras desculpas que a gente tem. Tudo isso são desculpas. Certa vez, quando eu quis dar uma desculpa, a entidade disse, você quer ser como? Aquele que faz ou que se desculpa? Eu fiquei desconfiado. Baixei a cabeça e nem respondi. Já sabia que o negócio estava ruim do meu lado. Você quer se desculpar ou quer fazer? Porque desculpa vai sempre ter. Principalmente se você é ocupado. Se você for uma pessoa que tem um trabalho, tem família, não, você vai ter desculpa, claro. Tem trabalho, tem família, fechou. Acabou. Está tudo já organizado. Não precisa mais você fazer nada. Você já tem que cuidar da sua família e do seu trabalho. Mas será que é isso mesmo? E quando a gente quer, a gente não arruma aquele tempinho para ir jogar o poker falando da vida dos outros, ou ir para a partida de futebol, ou ir para as festividades. A gente sempre arruma um jeitinho. Ou não? Não é assim? Quando a gente quer, a gente sempre arruma um jeitinho. Mas por que será para que o desenvolvimento da nossa potencialidade espiritual a gente sempre fica relegando a segundo plano? Não há tempo, né? Não há tempo. E repare bem, sem dúvidas, a espiritualidade, essa que vai sintonizar com cada um de nós para o trabalho mediúnico, ela vai fornecer para a gente a energia necessária para o trabalho. Ela jamais vai deixar a gente sozinho. Você acabou o dia de trabalho, cansado, aí você vai lá, você não vai sozinho. Não tem como você ir sozinho. Você vai estar acompanhado. Quantas vezes a gente chega para o trabalho já muito tarde da noite, começa o trabalho tarde da noite, depois de um dia todo de labor intenso, e a gente sai do trabalho melhor do que quando a gente chegou. Como é que pode isso? Eles infundindo as energias. Nós, como mera instrumentalidade. O médium vai ser apenas e apenas um instrumento. Embora muitas vezes, infelizmente, deixamos a vaidade subir e você acha que você é o cara ou é a pessoa porque você, né, se deixa levar por essa fantasia que muitas vezes vai custar muito caro lá na frente, quando a gente aceita essa sugestão do mal, porque, como Paulo dizia, de nós mesmos nada temos de bom, mas Jesus nos preenche nas nossas deficiências. Então nós somos meros instrumentos que a espiritualidade utiliza para que o bem aconteça, né, no mundo. Então é necessário sim que a gente tome consciência e a gente se aproprie desse bem, desse dom dado por Deus, que é a mediunidade. E a gente não fica enrolando tanto, arrumando desculpa. Esse é um passo fundamental. E se você for ver bem, Emmanuel chega para Chico para perguntar, você quer trabalhar? Um médium da qualidade do Chico. Você quer trabalhar? Chico, quero. Quero sim. São necessárias então 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí? Nós, espíritos tão rebeldes que somos, indisciplinados pela nossa natureza atávica, indisciplinados que somos, para nos enquadrarmos nessa situação, nessa nova situação. Como é que fazemos? É difícil, mas não é impossível. Temos que realmente
se a gente quiser ser instrumento dessa ação, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, aceitar o desafio e ir em frente. E quando é que você vai ganhar essa força? Quando, através de você, enquanto instrumento, você vê a modificação na vida das pessoas. Nós temos um amigo, um excelente palestrante, e que ele começou a ter aquela crise, a crise da dúvida. E no meio da crise da dúvida, ele ligou para mim e disse: rapaz, faça uma prece, peça ao seu mentor espiritual que lhe ajude,